Oi, eu sou o Felipe e antes da história, deixa eu te contar uma coisa. Eu tenho alguns livros publicados de forma independente. E se você curte histórias de terror, o link para elas vai estar aqui embaixo. No meio do caminho é a história sobre o amor entre um casal de usuários de drogas. Assim Disse o Universo é um conto sobre determinismo. Satanás em Ré menor é sobre o pior lado humano na hora do desespero. Fios de Horror são mais de 10 histórias perturbadoras e, claro, 3 Pesadelos, que foi meu último livro lançado. Confere lá, e se você já leu, não se esquece de deixar a sua opinião. Agora sim, desliga as luzes, coloca os fones de ouvido e vamos pra história. Recém-saído da faculdade, eu consegui um emprego como professor em uma pequena cidade no centro de Wisconsin. Em minha aula de redação criativa do segundo ano, atribuí um exercício de ficção curta perto do Halloween. Havíamos estudado lendas urbanas e folclore, e foi a vez dos alunos construírem suas próprias histórias. A duração da tarefa era de 100 a 1000 palavras. As instruções, apenas me assuste. A qualidade do envio foi a esperada. Afinal, eram alunos do segundo ano, mas uma história se destacou no meio da minha pilha de trabalhos. Um texto de um aluno quieto chamado Jake. Sua história de ficção curta em primeira pessoa parecia tão real, como se estivesse mergulhada na realidade. Um pouco perto demais. Quase como se ele não estivesse inventando, mas estivesse recontando algo que aconteceu com ele. Eu deixei de lado, impressionado. O envio de Kate foi a última folha da pilha. Lembro-me vividamente da experiência de leitura. As gotas de suor se acumulando em minhas têmporas, o clique da caneta vermelha em minha mão e uma estranha sensação de pavor na boca do estômago. Coloquei no topo da história de Jake e pensei, o que diabos eu vou fazer? Eu ainda tenho cópia das histórias originais e muitas vezes me pergunto por que ainda as tenho. Mas há algo nelas. Elas estão tão interligadas e algo tão cru e belo. Tenho uma grande afinidade com a escrita interessante dos alunos e seria uma pena deixar que as chamas dessas histórias se extinguissem. Compartilharei os textos dos alunos e os eventos subsequentes que aconteceram aqui mesmo. Eu acho que você também deve gostar de uma boa história de terror. Meus pais colocaram vovó Rosie em uma casa de repouso quando ela começou a perder a noção da realidade, disseram. Eu ainda achei isso cruel, mas ela parecia contente. Contente o suficiente, eu acho. Lembro-me de visitá-la. Ela tinha uma velha cadeira de balanço de madeira que ficava de frente para a janela. Lá fora não havia nada além de campos verdes e planos. O verde acabaria desaparecendo e, quando nevava, eram tapetes brancos por quilômetros e quilômetros. Não tenho certeza de qual temporada a vovó Rosie gostou mais. Ela não falava muito. Ela ouvia principalmente rádio, e sempre uma mesma estação. 89,1. Mas 89,1 nunca tem sinal. Sempre foi estática. Vovó Rosie ouvia essa estática o dia todo, aparentemente esperando pelo fim de sua vida. Ninguém poderia alcançá-la. Visitei um dia para deixar uma caixa de chocolates. Vovó Rosie balançava-se lentamente na cadeira com grandes fones de ouvido, olhando pela janela, observando a neve cair. Eu não sabia se ela sabia que eu estava lá. Fui até lá e coloquei os chocolates sobre uma mesinha e a mão dela, de repente, se estendeu e agarrou meu pulso. Shhh! Ela sussurrou. Escuta. A vovó Rosie se aproximou e eu coloquei meu ouvido no dela. Levantei o fone de ouvido e escutei. Havia apenas estática. Eu estava prestes a falar, mas ela cobriu minha boca com a mão. Escuta, com mais atenção. Ela disse. Eu fiz isso, mas tudo o que ouvi foi mais estática. Em breve, eles virão. Ela disse. Eles virão para me levar embora. Isso me assustou um pouco e fui para casa. Contei para minha mãe e meu pai o que aconteceu, mas eles não acharam tão estranho. Fiquei pensando sobre isso. Uma noite, não consegui dormir. Então, liguei para minha amiga Abby em nossos walkie-talkies. Ela morava do outro lado da rua e, de alguma forma, sabia tudo sobre 89,1. Ela me disse que era uma lenda antiga em nossa cidade e que eram necessárias 2 coisas para explorar ainda mais a lenda.
Um rádio e um armário com a porta ligeiramente aberta. Afaste-se do armário, sintonize a 89,1 e ouça com atenção. Em algum ponto da estática, você ouvirá os sons fracos de um órgão, gritos distantes e o arrastar de correntes de metal ao longo de uma superfície de cascalho. A porta aberta é um convite. Mantenha os olhos fechados e somente se você mantiver os olhos fechados, uma figura aparecerá e o arrastará para dentro do armário. A partir daí, seu destino é desconhecido. Como você sabe disso? Eu perguntei. Eu já ouvi falar sobre. Ela disse. Não conta pra ninguém. Quanto menos pessoas souberem, melhor. Olhei pela janela e vi Abby em seu quarto. Ela colocou o dedo nos lábios. Esse é o nosso segredo. O walkie-talkie tocou. Nos dias seguintes, fiquei pensando no ritual e na vovó Rose. Por que ela estaria jogando esse jogo? Por que ela queria ser arrastada para um destino desconhecido? Mais uma vez, disse aos meus pais que estava preocupado com a vovó Rose. Eles foram muito desdenhosos. Desde que o vovô morreu, acho que ela quer se libertar, disse a minha mãe. Ela quer ficar com ele, entende? Eu queria saber mais, então decidi experimentar o jogo sozinho. Já era tarde da noite e abri apenas uma fresta da porta do armário. Sentei-me na cama, de costas para o armário. Sintonizei o rádio em 89,1 e coloquei os fones de ouvido. Ouvi a estática e fechei os olhos. Fiquei ali sentado por um longo tempo, me concentrando muito na estática. Quanto mais eu ficava ali, sentado, mais parecia que meu quarto estava encolhendo. É como se o espaço estivesse sendo preenchido com outra coisa, como se eu não estivesse sozinho. Nos meus fones de ouvido, ouvi o órgão e ouvi os gritos que pareciam distantes, mas pareciam estar se aproximando. O barulho do metal começou e então ouvi uma voz. Abra os seus olhos. Eu pulei da cama muito assustado. Abby estava rindo histericamente através do walkie-talkie. Olhei ao redor do meu quarto. Eu estava sozinho. Olhei pela janela e vi Abby sorrindo e rindo. Ela levou o walkie-talkie à boca. Eu assustei você. Ela disse. Não tem ninguém aí, você é um medroso. Eu notei a porta do armário. Estava totalmente aberta. A estática de 89,1 sibilou em meus fones de ouvido. Eu só tava brincando. O walkie-talkie tocou. Mas eu não tinha tanta certeza de que fosse uma piada. Vovó Rose morreu 2 semanas depois, enquanto dormia. A hora dela havia chegado. E parei de brincar com lendas e superstições. A história de Jake foi a mais interessante de todas. Sua escrita precisava de alguns ajustes, claro, mas as ideias estavam lá. É uma lenda misteriosa, caracterizações sentimentais e um final ambíguo. Eu realmente pensei que ele tinha inventado tudo, até ler o trabalho de Kate. Pânico, medo. Ninguém acreditaria em mim. Nunca. Eu disse a ele que estava brincando, sobretudo. Isso me ajuda a dormir à noite. Mas eu sei o que vi. Um menino, um ritual e morte. A própria morte. Uma morte negra com um aperto forte. Uma entidade que cerca sua vítima, arrastando um companheiro para o seu covil secreto e eterno. Mas eu estava brincando o tempo todo, o que deixou tudo bem. Eu tinha que saber mais. Fui para o quarto dela. Parecia desocupado recentemente, como se a tomada tivesse acabado de ser retirada de um rádio. Fones de ouvido no chão, estática. Nada além de estática. Ruídos do armário. Respiração difícil. Unhas rangendo na porta por dentro. Aperto a maçaneta. Alguma coisa. Outra coisa. Algo sombrio. Não consigo abrir. Eu não vou abrir. Me recuso a deixá-la sair. Eu lentamente me afasto. Uma voz pequena, guinchando. Me ajude. Eco estático na pequena sala. Nada além de estática. Fecho a porta ao sair.
Não vou deixar escapar. Não vou contar. Eu nunca vou contar. A minha história não existe. Simplesmente não existe. Não é nada além de estática. Aqui eu tinha duas histórias aparentemente interligadas, a história folclórica mais tradicional de Jake e a ficção curta personalizada de Kate, com foco na emoção, arrependimento e segredos. Talvez eu estivesse nadando em lendas urbanas há muito tempo, ou talvez tivesse sido vítima de muitas redações e histórias horríveis de estudantes para contar, mas não conseguia me livrar da ideia. Isso parece real. Alguns dias depois do Halloween, fiquei com Kate depois da escola. Eu queria saber mais. Especificamente, ela era a personagem Abby na história de Jake, e ela estava confessando ter visitado a avó em seu próprio texto. Peguei a ficção curta de Kate e perguntei como ela a escreveu. Qual foi a inspiração dela? Ela encolheu os ombros. Acho que é vanguardista. Eu estava só experimentando ideias. Você gostou? Eu balancei a cabeça. Era uma peça interessante, eu disse a ela. Você já ouviu falar da 89,1? Kate me perguntou. Comecei a falar, mas não consegui. Algumas palavras foram pronunciadas, mas foram interrompidas pela risada de Kate. Ai, meu Deus, Sr. Patrick. A coisa toda foi apenas uma piada. Kate explicou como ela e Jake conspiraram para escrever vários pontos de vista da mesma história, em parte como um exercício de escrita criativa, mas principalmente apenas para me assustar. A coisa toda foi inventada. Era uma pegadinha de Halloween. Nós pegamos você, Sr. Patrick. Kate riu. Eu sorri desconfortavelmente. Foi bom e, sim, eles me pegaram. Eu disse a ela que gostei do seu texto e deveríamos continuar desenvolvendo a sua escrita vanguardista, aproveitar o seu Halloween. Mas algo não parecia certo. Bebi com um instrutor de inglês veterano, eu, o professor do primeiro ano em uma cidade nova, e ele, o velho e astuto mentor. Contei a ele sobre a tarefa e as histórias que Jake e Kate entregaram. Ele riu e pensou um pouco mais sobre isso. Isso parece estranho, ele disse. Você disse que Jake e Kate conspiraram para fazer uma piada? Eles não se davam muito bem na minha turma no início do ano letivo, mas no outono pararam de se falar mesmo. Nem olhavam mais um para o outro. Eu tive algum tipo de Tiveram algum tipo de desentendimento, mas que bom que eles fizeram as pazes. Nas semanas seguintes, observei Jake e Kate de perto. Na minha aula e nos corredores, eles não se falaram nenhuma vez. Agendei uma conferência de histórias com Jake e contei a ele o quanto gostei do seu crescimento como escritor, especialmente da sua peça de ficção de Halloween. Eu sorri e disse a ele que sua brincadeira com Kate tinha me pegado totalmente. Jake sorriu sem jeito. Nós pegamos você, né? Ele disse. A ideia foi da Kate. Tudo foi inventado, ele afirmou. Não havia 89,1 e ele não tinha uma avó que faleceu em casa. Todos os personagens e situações eram inventadas, 100% ficção. Eu disse a ele que tinha feito um bom trabalho e para continuar escrevendo. Ainda assim, a situação parecia errada, como se estivesse faltando parte do ato. Seria possível que esses dois estavam tão empenhados em me ferrar que nem conversavam na escola? Ou talvez eles estivessem namorando e não quisessem que mais ninguém soubesse. Então, eles se comportavam com calma nos corredores e nas aulas. Afinal, eles eram crianças de 15 anos. Isso parecia razoável. Mas isso estava me mantendo acordado a noite toda. Nada mais importava. Eu ensinava durante o dia e ficava obcecado com as histórias à noite. Notícias, esportes e eventos atuais ficaram em segundo plano. O mundo real desapareceu. Eu empurrei para frente. Munido de alguns sobrenomes possíveis, obrigado, histórico escolar, liguei para lares de idosos da região. Eu estava tentando localizar a velha amiga da minha mãe, Rose, contei a eles. Cada ligação seguiu o mesmo roteiro. A recepcionista vasculhava os arquivos e não encontrava nada. Ninguém lá com nenhum dos sobrenomes que eu tinha. Vasculhei a internet e passei muito tempo nas estantes da biblioteca local. Não encontrei folclore ou lendas urbanas relacionadas ao 89,1. E cada vez que tive vontade de desistir,
tirei minha cópia da história de Kate. Ela visitou a avó de Jake. Simplesmente parecia tão real. Eu sabia que não era falso. Em um último esforço, passei muito tempo sozinho em meu quarto, ouvindo a estática do 89,1, com os olhos fechados e a porta entreaberta. Eu me concentraria na estática e ouviria profunda e atentamente os sinos do órgão, os gritos ásperos e perturbados à distância e o tilintar das correntes de metal. Às vezes, eu pensava que estava lá e só precisava me concentrar um pouco mais, e eu sentia uma presença no meu quarto prestes a sair do meu armário. A névoa escura esperando para me arrastar para longe. Eu queria que isso acontecesse porque queria que essa história fosse real, mas não aconteceu. Um dia, na escola, vi Jake e Kate conversando e rindo no armário de Jake. Passei por eles e Kate piscou para mim. Esse foi o ponto decisivo. Finalmente, sucumbi à noção de que fui enganado. Tinha acabado. Terminei minha busca por 89,1, voltei a beber com o meu colega muitos copos dessa vez e, embriagado, contei tudo o que andava a fazer. Ele achou a minha investigação ridícula e, em uma última análise, perigosa. Você gosta demais de histórias de terror, ele disse. Se eu não soubesse melhor, é quase como se você estivesse tentando escrever uma de sua autoria. Só deixa pra lá. Eu tirei as histórias copiadas do bolso de trás e as pressionei no balcão, manchando-as com respingos de cerveja. Meu colega pegou a história de Jake e deu uma olhada nela pela primeira vez. Seus olhos percorreram a página e pararam, frios. Espera, ele disse. Você nunca me contou sobre Abby. Eu dei de ombros. Abby era Kate, eu disse a ele. Tudo fazia parte do jogo. Não, eu só me pergunto. Ele pensou em voz alta para si mesmo. Sei lá. Ele explicou tudo para mim. Há um ano, cerca de 10 meses antes de me mudar para a cidade, uma aluna da 8ª série chamada Abby havia desaparecido. Aparentemente, desapareceu no ar. No minuto, ela estava sozinha em seu quarto e no minuto seguinte, ela havia sumido. Alguns suspeitaram que ela fugiu, mas não havia pistas, nenhuma evidência de crime, nenhum familiar ou vizinho suspeito ou duvidoso. Ela simplesmente se foi. Li a história de Kate novamente. O meu coração afundou. O tempo todo, presumi que fosse sobre ela visitar a avó, mas talvez eu estivesse errado. Talvez os guinchos e apelos vindos do armário fossem vindos de Abby. Kate nunca especificou quem estava visitando ou onde estava. Li a história mais uma vez, concentrando-me em cada palavra, só para ter certeza. E naquele momento, tudo mudou. Falei com a administração da escola. Eles contactaram as autoridades e a polícia conversou com Jake e Kate. Não deu em nada. Não importava que Abby morasse do outro lado da rua de Jake. Não importava que tivéssemos palavras no papel. Eram apenas histórias, disseram as crianças. Apenas histórias. Ficção completa. De qualquer forma, Jake não tinha a voz em casa. Eles lamentaram se tinham assustado alguém. Afinal, eram histórias de Halloween. E histórias bastante ambíguas, aliás. Jake até se desculpou em lágrimas por dar o nome de uma garota desaparecida a um personagem fictício. Isso não havia passado por sua cabeça. E eu agora era o monstro por arrastar 2 crianças inocentes para essa confusão. A equipe me condenou ao ostracismo e a cidade me crucificou. Eu tinha acabado. Deixei a profissão docente logo depois disso. Saí da escola, segurando minha pequena caixa de materiais, e Kate sorriu para mim com um olhar astuto através de uma janela do primeiro andar. Eu não a vi desde então. Não levei muita coisa comigo, mas levei as cópias das histórias. Eu as retiro ocasionalmente e revivo o passado. E às vezes, tarde da noite, sinto um calor na barriga e um desejo ardente de viajar de volta para aquela pequena cidade de Wisconsin. Talvez a vovó Rosie fosse uma tia-avó a quem a família de Jake chamava de vovó, ou talvez fosse uma amiga idosa da família. Talvez eu tenha esquecido alguma coisa sobre a garota desaparecida, sobre 89,1,
sobre as intenções de Kate. Talvez eu possa tentar o ritual mais algumas vezes, só para ver o que acontece. Ou não. Talvez seja tudo besteira. Foi há 10 anos, e provavelmente eu sou o único que pensa que há um pingo de verdade nessas histórias. Eu estaria perdendo meu tempo, mas ainda me mantenho acordado à noite. A pequena chance de que tudo seja verdade. E muitas vezes a ideia disso é algo que contemplo mais do que o que realmente aconteceu com Abby e a avó na história. Se é verdade, por que as crianças escreveram tudo assim? Eu não tenho uma boa resposta, e acho que eu nunca vou ter uma. Suponho que, assim como eu, elas realmente gostam de uma boa história de terror. O banheiro do bar. Essa noite em particular de bebedeira com os rapazes foi legal. Não foi incrível, não foi uma mudança de vida, mas foi legal. Infelizmente eu tive que fazer xixi. Eu saí do meu assento do meio da fileira. Você sabe, aquela pequena confusão estranha onde todos ao seu lado têm que sair primeiro para que você possa escapar. A minha linguagem corporal foi apropriadamente apologética. Saí, atravessei o salão lotado, mais movimentado do que o normal para o bar Louie, devo dizer, e fui até o banheiro masculino. Eu devia estar na metade do meu trabalho no mictório quando ouvi o som parar. Foi imediato. Aquele zumbido, aquele coro de vozes do lado de fora da porta, música, conversas em staccato, gritos, olás e adeus e essas bobagens. Tudo se foi. Lavei as mãos e voltei para a mesa. Estava vazio. Tudo completamente vazio. As bebidas, a comida, as cadeiras e os arranjos espalhados ainda estavam lá. Mas as pessoas... Não encontrava ninguém em lugar algum. Meus olhos se voltaram para as janelas de vidro do bar. As ruas lá fora, igualmente vazias. O céu, mais escuro do que o normal, com apenas um tom vermelho carmesim salpicado. Senti alguém perto de mim. Olhando ao longo do bar, eu o notei. Um barman se afastou de mim, limpando meticulosamente uma caneca. Caminhei em direção a ele. Eu estava quase ao lado dele quando o ouvi dizer em voz baixa: "Corre, essa é a nossa única chance." Ele se afastou de mim, dirigiu-se para uma área traseira exclusiva para funcionários e fez sinal para que eu seguisse. Eu segui. Quase imediatamente, fomos atingidos por uma longa escada que descia. Arquitetonicamente, não fazia sentido. Estava bem no meio da cozinha. Por que estava lá? Para onde dava? "Eles estarão de volta em breve", ele disse. "Por favor, só me segue." Eu recuei. Isso não parecia certo. Esperando poder desejar que essa estranheza desaparecesse, como se fosse um pesadelo, manobrei pelo chão vazio mais uma vez e voltei para o banheiro masculino. Abri a torneira, olhei no espelho e rezei. Rezei pra caralho, para que o barulho voltasse. E, para minha agradável surpresa, aconteceu. Saí do banheiro e o bar Louie estava como eu deixei inicialmente. Ocupado, vivo, uma multidão de conversas. Voltei para a mesa. Ao fazer isso, notei que o barman que eu tinha visto antes havia desaparecido completamente. Eu ainda não tinha digerido totalmente o que havia acontecido, mas acho que meu amigo percebeu que algo estava acontecendo. "Foi uma longa viagem até o banheiro, hein?" ele disse. "Sim, desculpa. Eu acho que, sei lá, tive um momento de confusão mental." "Tá tudo bem", ele disse. "É muito, muito bom que você tenha decidido ficar." O quê? Como assim?" Demorei um pouco para perceber que todos no bar estavam virados para mim, com sorrisos mortos e olhos ansiosos. Eu costumava acordar com partes do corpo faltando. Tudo começou com o meu pé direito. Certa manhã, acordei mancando. Só quando mamãe e papai começaram a gritar é que percebi o que aconteceu.
A perda de sangue deve ter me feito ignorar. Meu pé desapareceu. Os médicos não sabiam o que fazer. Eu não poderia simplesmente ter cortado à noite. Era um mistério total para onde foi. Isso só acontecia quando não havia ninguém por perto. Só depois de descobrir que minha mão esquerda desapareceu é que comecei a teorizar uma razão para esse fenômeno. Pedaços do meu corpo estavam sendo enviados para uma realidade alternativa. Claro, essa teoria nasceu do meu vício em Rick e Morty, mas foi a hipótese com a qual mais me identifiquei. Quando meus dentes desapareceram, deixando gengivas doloridas, imaginei outra versão de mim acordando com partes de um corpo morto ao lado dele na cama. Como um grotesco ursinho de pelúcia. Pelo menos é sempre melhor aceitar as coisas. Você consegue imaginar o medo de ver seu corpo desaparecer, pedaço por pedaço? Se preocupar constantemente qual pedaço você vai ficar sem? Eu estava um desastre. Eu precisava constantemente ter certeza de que nenhuma outra parte do meu corpo desapareceria de mim, apenas para ter essa promessa quebrada. A única maneira de conseguir dormir era com comprimidos. Eu me preocupei com o fato de meu estômago desaparecer em seguida. Sentir a comida não digerida acumulando em torno dos órgãos. Ninguém merece isso. Foi por isso que decidi tomar uma overdose de comprimidos para dormir. Eu os dissolvi em água para que fosse mais fácil para as minhas gengivas nuas. Fui dormir pensando que meus problemas acabariam. Talvez, quando eu morresse, todo o meu cadáver acabasse onde meu corpo estava. Acordei me sentindo mais mal do que nunca. Minha visão estava muito desfocada para dizer quem era, mas alguém estava sacudindo o meu corpo, gritando comigo. Provavelmente meus pais, prestes a perder o único filho. "O que você fez?" Foi a única frase que consegui compreender antes de desaparecer na escuridão. Acordei em uma cama de hospital. Acontece que meus pais me mandaram ao médico pouco antes de morrer. Os médicos e enfermeiras conseguiram impedir que meu corpo segurasse as pontas e bombearam o veneno para fora do meu sistema. Estranhamente, meus pedaços pararam de desaparecer após a minha experiência de quase morte. Só anos mais tarde é que me disseram por quê. Acontece que o homem que gritou comigo quando tive uma overdose não era nenhum dos meus pais. Quando meu pai encontrou esse estranho, segurando meu corpo em convulsão, depois de ouvir os gritos vindos do meu quarto, ele matou o intruso com um tiro. Eu odeio o gosto de remédios. Foi a última coisa que ele disse antes de morrer. Quando realizaram sua autópsia, notaram alguns objetos entre seus órgãos. Um pé direito, uma mão esquerda e uma porção de dentes. Estamos juntos desde que ele matou o meu parceiro. Não é como se eu tivesse uma palavra a dizer sobre isso. Ele atirou nele com um revólver a queima-roupa. Eu estava no caminho e a bala me queimou. Ela penetrou no coração do meu parceiro e eu não pude salvá-la. Ferida e escravizada, eu me tornei o novo troféu desse homem. Ele me disse que isso fazia parte do seu ritual. Ele mataria um homem e depois reivindicaria seus pertences para si mesmo. Isso me incluía. Ele primeiro cuidou dos meus ferimentos. Tudo que ele tinha era uma agulha e um barbante, mas funcionou. Um pouco do sangue do meu parceiro ainda estava em mim. Ele começou a lamber de mim. Parecia trazer grande prazer, provavelmente parte do seu ritual repugnante. Agora eu deveria estar com ele onde quer que ele fosse. Eu não falava, mas ele sempre falava comigo. Você sabe que é a coisa mais linda que eu já tirei de um homem. Então, ele me acariciava suavemente. Me fazia sentir mal. Não demorou muito para que os problemas nos encontrassem novamente. Um cavaleiro solitário passou. "Olá, você conhece algum lugar onde eu possa conseguir um pouco de bebida por perto?" Meu mestre respondeu. "Não, por aqui não. É melhor você seguir em frente." Percebi que seu olhar ficou surpreso quando ele mudou seu foco para mim. "Isso é sangue em você?" "Olha, isso não é da sua conta, tá bom? Agora, eu disse para você seguir em frente."
Meu mestre gritou. Acho que você sabe que eu sou um xerife voluntário. Infelizmente eu preciso investigar isso. Ouvimos notícias de problemas de onde você veio. Ele passou o braço sobre o coldre. Eu estava tremendo de medo. Eu realmente queria ficar longe desse monstro, talvez com um novo homem decente que me apreciasse, mas sem sucesso. Meu mestre sacou mais rápido e instantaneamente estourou a cabeça dele com o revólver do meu antigo parceiro. Sim, é muito perigoso por aqui. Ele olhou para mim. Você sabe que é meu amuleto da sorte, não é? Ele caminhou até sua nova vítima e começou a despi-la. Ele levou seu dinheiro, roupas, arma e até mesmo seu cavalo. O mestre então nos levou para o seu rancho. Essa era minha nova casa agora. Ele olhou diretamente para mim, através de um espelho em seu quarto. Eu normalmente não fico com nenhuma de vocês quando mato o próximo homem. Apenas um item temporário para mim, até que eu acalme meus impulsos com a próxima pobre alma que enfrento. No entanto, o meu ritual é um ritual. E agora, tenho que equipar a arma daquele falso xerife, usar seu cavalo e vestir a sua roupa. Ele me tirou e me pendurou em um cabide na parede. Ele vestiu a sua última vítima e chupou o sangue da pele. Ele olhou para mim enquanto fazia isso. Mas você... eu nunca vou conseguir deixar você ir. Você é a minha pele da sorte. Amostras grátis. Meu carrinho de compras estava cheio de tudo que eu precisava nas próximas semanas. Leite, ovos, pão, o essencial. O que é estranho é que eu não consigo encontrar exatamente o caixa. Lembro de ter visto uma seção quando entrei. Acho que é uma loja bem grande. Eu tô muito feliz por estar perdido porque finalmente encontrei o que realmente queria. Outra amostra grátis. O homem estava servindo alguns biscoitinhos de morango e eu passei e aceitei um. Eles eram bons. Posso muito bem pegar alguns enquanto estou aqui. Vou precisar do essencial também. Leite, ovos, pão. O meu carrinho tá bem vazio. Achei que já tinha leite, mas acho que não. Depois de cerca de meia hora, meu carrinho estava cheio de tudo que eu precisava para as próximas semanas. Pronto para sair, não havia muitas pessoas por perto, então foi chocante quando alguém saiu correndo de um dos corredores, parecendo muito desgrenhado. Ela estava encharcada de suor e desmaiou na frente de uma seção de alimentos frios, em pânico e tremendo. Senhora? Eu perguntei. Você tá bem? Ela olhou para mim com grandes olhos fundos. Cala a boca! Vai embora! Não, por favor, não, chega! Me deixe ir embora! Eu recuei. Alguns funcionários vieram do mesmo corredor de onde ela saiu e confortaram a mulher murmurante no chão. Definitivamente me livrou das minhas preocupações. Eu continuei minhas compras como de costume. Precisava do essencial para as próximas semanas. Leite, ovos, pão. Eu preciso encher o meu carrinho. Talvez pegar uma amostra grátis no caminho. Depois de algum tempo, e com o carrinho cheio e pronto para sair daqui, eu vi a mulher novamente. Ela mexeu no carrinho, pegando o essencial. Agora, onde fica o caixa mesmo? Eu provavelmente deveria comprar alguns mantimentos primeiro. Leite, ovos, pão. Minha professora favorita. A senhora Johnson é a minha professora favorita. Ela ensina matemática, mas eu ainda gosto dela. Às vezes ela faz biscoitos e conversamos sobre jogos e animes e saímos para o recreio. Eu gosto de sair com ela. As coisas costumavam ser melhores, mas isso foi antes da mamãe ir embora. Um dia eu acordei e ela simplesmente sumiu. Papai disse que éramos só ele e eu agora. Às vezes me pergunto se eu sou a razão pela qual ela foi embora. Eu tento ser bom, mas sei que eu não sou especial. Papai tá sempre dizendo que eu sou muito barulhento ou muito desajeitado. Provavelmente é por isso que não tenho muitos amigos. Eu tô muito feliz por ter a senhora Johnson. Ela é a única com quem posso conversar. Às vezes, conversamos sobre a escola, os jogos ou
como estão as coisas em casa e ela fica com uma expressão estranha no rosto. Ela acha que eu não percebo, mas eu percebo. É o mesmo olhar que a mamãe costumava fazer às vezes. Acho que talvez ela esteja decepcionada comigo como a mamãe estava. Mas então ela sorri e diz que tá tudo bem. Então tento não pensar muito nisso. Outro dia estávamos conversando e ela colocou a mão no meu braço e eu afastei. Eu não queria, mas ela me surpreendeu. Seus olhos se arregalaram e ela puxou a minha manga. Agora eu sempre uso mangas compridas. Eu não sei por que ela surtou. Era só um hematoma. Nem doeu muito. De qualquer forma, foi minha culpa ter deixado cair o prato essa manhã. Papai sempre diz que eu nunca consigo fazer nada direito. Ela me perguntou o que aconteceu, mas eu apenas disse que caí da escada. Fiquei com medo que ela estivesse brava, mas ela disse que não era minha culpa. Mesmo que fosse, como sempre. A campainha tocou e eu saí, mas senti ela me observando. No dia seguinte, a senhora Johnson me levou à sala do diretor. Ela e o diretor me fizeram algumas perguntas sobre casa. Eu sabia que meu pai ficaria bravo se eu dissesse alguma coisa. Fica de boca fechada, ele sempre diz. Então, eu disse a eles que estava tudo bem, que eu era apenas desajeitado. Eles me deixaram sair depois disso. Quando saí, os ouvi sussurrando sobre vídeos e investigação, mas não tenho certeza do que isso significava. As coisas ficaram bem normais depois disso, mas um dia, quando eu estava saindo, a senhora Johnson me entregou um pacote. Isso é para o seu pai, ela disse, olhando nos meus olhos. Não dê a mais ninguém e não abre. O que é? Eu perguntei. São apenas alguns biscoitos que eu fiz para ele, mas esses são biscoitos especiais, para adultos. Eles não devem ser entregues para ninguém além dele. Peguei o pacote e fui para casa. Eu não abri. Não gostaria de decepcionar a senhora Johnson, mas tinha cheiro de amêndoas. Eu espero que isso deixe o papai feliz. Eu só quero que ele seja feliz. Há 8 anos, minha filha desapareceu. Há 8 anos, preenchemos um boletim de ocorrência de desaparecimento da minha filha. Era o 15º aniversário de Amy. Chris, precisamos chamar a polícia. Lutei para manter a minha voz calma, mas um de nós precisava manter a cabeça fria. Chris estava em pânico. Ele andou de um lado para o outro segurando a cabeça. Não, 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 não. Ele gemia. Chris, para, olha para mim. Agarrei seus 2 braços, o mais forte que pude, para impedi-lo de andar. Tentei olhar nos olhos dele, mas ele parecia estar olhando para todos os lugares menos para mim. Nós vamos chamar a polícia. Faremos um boletim e eles vão nos ajudar. Eu disse com firmeza. Isso pareceu tirá-lo do transe. Ele parou de andar e balançou a cabeça algumas vezes, murmurando para si mesmo. Chamamos a polícia e eles nos ajudaram. Ou quase isso. Depois de 1 ano de investigação exaustiva e cheia de ansiedade, a polícia não encontrou nada. Eles poderiam estabelecer um cronograma antes do desaparecimento de Amy, mas não depois. Era como se ela simplesmente tivesse desaparecido, sem deixar vestígios. A polícia devolveu as evidências que havia coletado. Não havia mais nada que pudessem fazer. Devolvemos as coisas de Amy para o quarto dela. Nos 7 anos seguintes, mantivemos tudo exatamente como ela havia deixado. Até deixamos o telefone dela na cama, na mesma posição em que estava quando ela desapareceu. A polícia o revistou minuciosamente e descarregou a maior parte da bateria. Mas não vimos razão para carregá-lo novamente, então deixamos a bateria acabar. Ao longo dos anos, tentamos reconstruir a nossa vida, mas como continuar sem uma parte vital da sua família? No aniversário de 23 anos de Amy, Chris e eu nos acomodamos para assistir um filme. As coisas ficaram muito tensas entre nós nos últimos 8 anos. Ele mal olhava mais para mim. Assim que começamos o filme, ouvimos algo estranho vindo do fundo da casa. Minha frequência cardíaca acelerou quando pausamos o filme e olhamos um para o outro.
A curiosidade encheu os olhos de Chris enquanto seguíamos o barulho escada acima. Isso nos levou ao quarto de Amy. O pavor encheu meu estômago enquanto abrimos lentamente a porta. De alguma forma, o ar no quarto de Amy parecia mais silencioso e parado do que o normal. A tela do telefone de Amy estava iluminada. Mesmo que o telefone estivesse mudo há anos, ela estava recebendo um telefonema de desconhecido. Peguei o telefone com as mãos trêmulas. Alô? Eu engasguei. Um ruído estático constante vinha do outro lado. Meu coração parou e esqueci de respirar pelo que pareceram minutos, antes que uma voz atendesse do outro lado da linha. Mãe, pai. Eu engasguei e deixei cair o telefone de medo. Ele quicou na cama e caiu no chão entre nós. Quem tá aí? Chris perguntou. Ele começou a atender o telefone, mas parou quando a voz falou novamente. Pai, você tá aí? Por que a mamãe me matou? Sim, querida. Você trouxe as compras? Sim, querida. Então por que não comemos o macarrão? A esposa grita ao bater a porta do armário. Tá, eu vou comprar o macarrão. Responde o marido calmamente. Ele pega as chaves do carro e caminha até a porta da frente. E cuida da merda do gramado. Sim, querida. Você tá sempre lá fora, no galpão, então vê se faz algum trabalho de verdade no quintal. E não sai quando eu estiver falando com você. O marido fica parado na porta, olhando pra fora, esperando pra sair. Eu sabia que devia ter ouvido meu pai sobre você. Você nem é um homem de verdade. Um momento de silêncio se passa entre eles. O marido esperando pra ser libertado. Tá esperando o quê? Vai logo. Ela finalmente diz. Percebendo que dessa vez foi longe demais, ela olha pro chão. Uma lágrima de raiva se formando em seus olhos. Quando ela olha pra cima, ele se foi. Ela joga um prato no chão e grita. O tempo passa enquanto ela limpa a bagunça. É claro que o marido dela está demorando e isso a enfurece ainda mais. Ela começa a limpar a casa, mas a sua raiva aumenta a cada minuto. Ela sai para o ar frio e começa a passear pela propriedade. Isso a acalma quando ela fecha os olhos por um momento, sentindo o sol poente em seu rosto. Por um breve momento, um sorriso se forma. Ela abre os olhos e o sorriso desaparece. Ela vê as folhas espalhadas pelo gramado. Sua raiva volta com força total. Ai, que merda! Ela murmura baixinho. Eu vou ter que fazer isso sozinha. Ela corre até o galpão no outro extremo da propriedade e bate a porta. Ela encontra o ancinho no canto do galpão e vai até a porta. Ela para quando ouve um barulho. Parece um gemido e ela não consegue identificar se vem de dentro ou de fora do galpão. Ela aparece do lado de fora e depois regressa olhando em volta. Ela chuta o tapete para o lado e vê uma alça no chão. Ela levanta o alçapão e o abre. Uma mulher, amarrada e amordaçada, olha para ela de um buraco embaixo do galpão. Lágrimas escorrendo pelo seu rosto machucado e espancado. Quem é você? A esposa começa. Elas se parecem com você, querida. O marido diz ao entrar no galpão. A esposa se assusta, agarrando o ancinho até os nós dos dedos ficarem brancos. Quantas vezes você me menosprezou e eu não fiz nada com você, a não ser dizer sim, querida. Você precisa... A esposa começa a dizer, mas o marido dá 2 passos rápidos à frente e fica a centímetros de seu rosto. Eu não preciso fazer nada. Ele arranca um ancinho da mão dela e agarra seu cabelo. Você me entende, não entende, querida? Sua voz está cheia de raiva fervente. Diz, sim, querido. Sim, querido. Ela sussurra. Ele sorri antes de bater o cabo do ancinho na cabeça dela. Então, a empurra para dentro do buraco.
sol não sairá amanhã. Está chovendo forte. Meus limpadores de para-brisa ficaram parados no vidro, precisando ser substituídos há um bom ano, assim como muitas outras coisas em meu passeio. Mas sempre acabo gastando meu dinheiro em outras coisas mais importantes, como maconha e esse uísque aqui na minha mão. Você só vive uma vez, então achei que poderia muito bem aproveitar. Contas e peças de reposição podem esperar. Eu estou dirigindo sob uma chuva forte, indo em direção à minha casa. Minha visão através do para-brisa está obscurecida, mas tudo bem. Já dirigi por essa rua muitas vezes. Também não é a primeira vez que saio do bar. O caminho é fácil e minha mente está relaxada por causa da bebida. Inclino-me para ligar o rádio e talvez desvie um pouco porque, quando volto para a estrada, uma figura aparece de repente nos meus faróis. As pancadas enquanto dirijo são suaves e fáceis, quase imperceptíveis através da névoa entorpecente do álcool. Entro em pânico. Sem olhar para trás, dirijo direto para casa, certificando-me de estacionar dentro da garagem para evitar a detecção de vizinhos intrometidos. Saio cambaleando do carro para inspecionar os danos, exceto por um pequeno amassado no capô e o farol quebrado. Você pode presumir que não bati em nada, mas o rastro de sangue ainda estava lá, escorrendo do capô e depois para baixo do meu carro. Talvez eu tenha batido em um animal. Foi difícil ver lá fora e eu tô muito bêbado para isso. Porque parece que eu caí em um sonho. O evento parece tão vago, quase como se não tivesse acontecido. Decido beber mais um pouco e logo esqueço todo o incidente. Acordo sem me lembrar de ter adormecido. Bom dia, querido. Que horas vocês chegaram em casa ontem à noite? E por que você não atende o telefone? Minha mãe pergunta da porta do meu quarto. Eu não respondo. Em vez disso, verifico meu telefone para ver as mensagens e ligações perdidas da minha mãe e da minha irmã mais nova. Filho, pode pegar sua irmã na casa da amiga dela? Ei, atende o telefone, idiota. A mamãe já tá dormindo, eu preciso que alguém me pegue. Ok, idiota, vou pra casa andando. Se um estranho me sequestrar, eu quero que você saiba que a culpa foi sua. Eu li as mensagens enquanto corria de volta para o meu carro. O sangue e o amassado ainda estão lá. Minha irmã não atende minhas ligações agora. Continuo tentando enquanto abro a porta da garagem. Seguro o telefone perto do ouvido, desesperado por uma resposta. Quando a vejo, ela está deitada de bruços na calçada da frente à nossa casa, com os braços abertos, como se tivesse rastejado até aqui. Suas roupas estão rasgadas e manchadas de preto por causa do asfalto. Sua expressão fixa é frenética e sua cabeça é uma confusão de carne e vidro. Eu me pergunto se minha irmã teria sobrevivido se eu não tivesse ido embora. O quarto. Há um quarto na minha casa que nunca abrimos. Desde que me lembro, ele está lacrado. Meus pais nunca falaram sobre isso, a não ser para lembrar a meu irmão e a mim que não deveríamos descer depois de escurecer ou ouvir qualquer coisa que parecesse ter vindo de lá. Uma vez, quando eu era mais jovem, meu amigo veio passar a noite e esperou até que todos dormissem antes de tentar me convencer a descer lá. Ele sabia que não deveríamos fazer isso, mas nenhum pedido para voltar e continuar jogando GameCube o impediria. Então, fui forçado a esperar ansiosamente na escada enquanto ele tentava a maçaneta. Ele se virou para me perguntar se havia uma chave em algum lugar quando a maçaneta começou a tremer. E uma batida forte veio do outro lado. Ele e eu gritamos quando meu pai desceu as escadas, gritando para voltarmos para a cama naquele instante. Esse amigo nunca mais foi autorizado a ir lá em casa. Aprendi a aceitar a porta e tentei não pensar muito nisso, mas meu irmão não deixava isso de lado. Muitos jantares em família terminaram com meus pais dizendo com raiva para ir para o seu quarto, já que ele não parava de fazer perguntas. Eles até ameaçaram trancar a porta dele à noite se ele não parasse de tentar descer furtivamente para ver o que havia lá atrás. Não importa quantas vezes eu disse a ele para desistir. Ele continuou obcecado.
Um dia cheguei em casa e o vi sentado no sofá, com os olhos arregalados e a boca aberta de horror. Tentei perguntar a ele o que havia de errado, mas ele se recusou a falar. Ele apenas continuou olhando para o nada, seu rosto contorcido em um grito silencioso. Com meu desconforto aumentando, me virei e caminhei até o corredor. A porta estava aberta, apenas uma fresta. Dei um passo à frente, com o coração disparado, até ficar bem na frente dele. Um impulso repentino de abri-la, de entrar e ver o que havia lá dentro, me agarrou e eu estendi a mão. Porém, quando toquei a maçaneta, um sussurro baixo começou na escuridão. Em pânico, bati a porta e coloquei uma mesa na frente dela antes de fugir de volta para a sala. Meu irmão já se foi há 7 meses. Meus pais choraram ao interná-lo no hospital psiquiátrico, mas nada do que fizemos o fez falar. Uma semana depois de ele chegar, descobrimos que ele se matou. Penso nele o tempo todo e no que ele pode ter visto que o levou a tal coisa. Cada vez mais me encontro diante da porta, ouvindo os sussurros fracos e sempre apoiando a mão na maçaneta, mas nunca girando. Sei que eventualmente não serei capaz de resistir, que vou destrancá-la e descobrir por mim mesmo o que há lá dentro. Não essa noite, claro, mas em breve. Anjo da Guarda. Cinco da manhã, em ponto. Não era incomum eu acordar a essa hora. Alguma coisa internamente me despertava do sono exatamente nessa hora. Todas as manhãs. Fiquei parcialmente grato por isso. Pude olhar pela janela e observar o lento nascer do sol no horizonte. Minha janela dava diretamente para a rua, que se estendia até a estrada principal. Os carros estavam parados em qualquer calçada, tornando relativamente impossível andar em qualquer lugar que não fosse no meio da estrada. Todos os dias da semana, de segunda a sexta, às 5 da manhã, eu via essa mesma mulher serpenteando pela estrada até chegar à porta de sua casa, a cerca de 50 metros da minha janela. Ela olhava em volta. Eu diria que tinha quase 20 anos, pelo que pude ver. Ela estava sempre imaculadamente vestida. Sua camisa branca parecia passada a vapor. Seus sapatos estavam engraxados e brilhavam à luz da manhã. Seu cabelo era de um ruivo que acariciava delicadamente seus ombros em cachos delicados. Eu me senti quase conectado com aquela mulher, como se o meu despertar fosse algum tipo de tutela que me tivesse sido concedida. Instintivamente, eu a observava descendo a estrada e sentia uma sensação de alívio fluir através de mim quando a via desaparecer pela porta. 5 da manhã, em ponto. Dessa vez, balancei as pernas para o lado da cama, como sempre faço. Fui até a janela, como sempre faço, e vi... 6 da manhã. Ainda não havia sinal dela. Bem, talvez ela tenha tido um dia de folga. Ouvi dizer que uma virose terrível está acontecendo por aí. As pessoas nem sempre associam o auge do verão com o nariz entupido e tosse profunda e rouca. Mas os insetos ainda estão lá. Eu gostaria de saber que alguém estava cuidando de mim. Uma voz veio do canto oposto do meu quarto. Uma voz tão fria e sem vida que me congelou no lugar. Meu coração estava batendo forte no meu peito. Lentamente, comecei a virar a cabeça para olhar por cima do ombro direito. Logo, a janela entrou na minha visão periférica e eu estava olhando diretamente para ela. Ela parecia quase translúcida. A luz da janela ainda batia em seu rosto, mas não havia sombra. Sua pele era branca como cristal. Seu cabelo agora tinha uma cor opaca e seus olhos eram de um azul penetrante. Uma larga faixa de vermelhidão circundava em torno do seu pescoço. Eu gostaria de saber que alguém estava cuidando de mim. Ela repetiu, sua voz ainda tão fria. Eu não me sentia tão sozinha. Levado.
Mamãe, tem um homem na cozinha, grita um menino de 7 anos. Querido, eu te disse o que aconteceria se... A mãe começa, mas é interrompida pelos gritos do filho. Ele tá usando uma máscara de palhaço. Querido, eu sei. Eu disse que sim. Ele tá usando uma máscara de palhaço porque a terra para onde eles vão te levar é cheia de diversão, risadas e doces. Sussurra a mãe, mal conseguindo conter as lágrimas. Eu não quero ir com ele. Eu quero ficar com você. Eu te amo. O menino grita, com o rosto molhado de lágrimas. A mãe tenta acalmar o filho, balançando-o suavemente para frente e para trás, enquanto ele pula no colo dela, apertando-a com força. A mãe beija o filho na cabeça. Você tem que ir agora, mas lembre-se, eu vou amar você para sempre. O menino chora ao ser arrancado dos braços da mãe pelo grandalhão com máscara de palhaço. Ele alcança sua mãe enquanto é levado de sua casa. O silêncio se torna ensurdecedor quando o menino vai embora. A mãe soluça alto, balançando-se para frente e para trás, sabendo que nunca mais verá o filho vivo. Ouve-se uma leve batida na porta, tão leve que a mãe não teve certeza se ouviu. Ela tropeça até a porta e a abre. Há outro homem parado ali, usando a mesma máscara de palhaço que o outro homem usava. Olá, vizinha. Obrigado por participar da colheita desse ano. Todas as doações são muito apreciadas. Como é a primeira vez que você doa, aqui está o cheque que foi prometido, diz o homem muito alegremente, estendendo a mão enluvada com o cheque emitido no valor de 10.000. A mãe pega com cautela. Que o seu ano seja abundante. Verifique os seus doces. Deixa eu ver o que você pegou. Minha mãe me disse depois que voltamos de nosso passeio de doces ou travessuras. Relutantemente, entreguei meu saco de doces. Toda a vizinhança entrou em pânico esse ano, depois do que aconteceu no ano passado. A memória quase desapareceu até o Halloween chegar esse ano. Precisamos ter cuidado depois do que aconteceu com Michael no ano passado. Ela disse. Eu sei, mãe. Eu respondi. Ainda não consigo acreditar que algo assim aconteceu na nossa pequena cidade. Ela disse, enquanto inspecionava doce por doce. Eu não estava tão preocupado com o que aconteceu no ano passado. Afinal, Michael era o valentão da turma e depois que o choque inicial passou, ninguém na minha sala realmente sentiu falta dele. Todos os anos, desde que me lembro, ele criava um imposto sobre doces para todos da nossa série. Se você não pagasse e desse a ele 10 de suas melhores barras de chocolate, ele tornaria sua vida um inferno, derramando leite acidentalmente nas suas tarefas de casa, tropeçando em você na fila e outras maneiras de tornar a sua vida uma droga. A turma toda estava animada com o nosso primeiro ano sem o imposto sobre doces. Bom, pelo menos até Dylan nos dizer que agora ele iria cobrar o tal do imposto. Tommy disse a ele que ninguém iria pagar. Agora, Tommy está no hospital com o braço quebrado. Dylan jurou que não pretendia empurrá-lo colina abaixo, mas toda a turma sabe o que aconteceu. Pude sentir meu bolso vibrar e foi quando vi a mensagem de Dylan. Não se esqueça dos meus doces amanhã, era o que dizia. Parece que ele enviou para todos da nossa turma que tinham celular. Minha mãe tinha acabado de inspecionar meus doces e me devolveu. Tudo bem, querido. Ela disse com um sorriso enquanto devolvia meus doces. Todos os seus doces parecem bons. Você pode comer 1 ou 2, mas depois precisamos nos preparar para dormir, tá bom? Tudo bem, mãe. Eu disse enquanto pegava meus doces com ela e beijava sua bochecha. Eu vou me preparar para dormir e vou comer um só. Peguei meus doces da minha mãe e subi para o meu quarto. Troquei minha fantasia e comecei a separar meus doces para descobrir quais eu usaria para o imposto dos doces. Depois de escolher 10 deles, coloquei o resto de volta na sacola. Eu realmente espero que Dylan seja tão burro quanto Michael. Pensei comigo mesmo enquanto deslizava uma gilete para dentro de uma trufa de avelã que havia escolhido especialmente para Dylan. Era o seu favorito.
Se você me ver. Foi notado pela primeira vez como uma mancha escura pelos que passavam por lá no início dos anos 90, nas profundezas da geleira, visível apenas no verão. Uma pedra cinzenta com quase 2,5 metros de altura, mas fina, como uma lápide. Foi só na década de 2010, quando a geleira estava realmente começando a desaparecer e a pedra estava a poucos metros de distância, que as pessoas notaram as esculturas. As pedras de inundação são bem conhecidas, enormes blocos monolíticos que assentam no leito dos rios, visíveis apenas em épocas de grande seca, dando avisos e mensagens através da escuridão da história, séculos passados. Embora, à medida que o gelo derretesse, centímetro por centímetro, as formas e linhas gravadas profundamente na pedra não eram alemãs, francesas ou quaisquer palavras europeias, mas eram muitas línguas. Línguas perdidas com o passar do tempo, palavras não faladas por uma língua viva no milênio, e algumas delas com base em hieróglifos latinos ou egípcios ou nas linhas nítidas do antigo nórdico. E havia compreensão suficiente para conjecturar que o marcador tinha apenas algumas palavras repetidas várias vezes. Nas palavras de uma dúzia de civilizações, há eras passadas, uma mensagem de antepassados há muito esquecida. Apenas algumas palavras. Vocês começaram o fim. A minha esposa odeia que meu filho seja igual a mim. A minha esposa e eu somos pessoas muito diferentes. Sua natureza delicada e cuidadosa sempre se opôs ao meu estilo de vida imprudente e viciado em adrenalina. Ela me domou um pouco, mas as pessoas ainda comentam que somos a definição de os opostos se atraem. Quando minha esposa anunciou a gravidez, nossas famílias apostaram em quem ele iria puxar. Minha esposa e eu oramos para que ele adotasse ambas as nossas características porque, reconhecidamente, nossas personalidades fortes tinham suas falhas. Ela era extremamente perfeccionista e eu, no fundo, um encrenqueiro. Quando segurei Hayden em meus braços pela primeira vez, senti um pedaço do meu coração cheio que eu nem sabia que existia. Nem sempre fui do tipo carinhoso, mas Hayden me fez querer ser. Não demorou muito para ele desenvolver sua personalidade. Ele era despreocupado, aventureiro, barulhento e sarcástico. Ficou claro quem ele tinha puxado. Todos o chamavam de meu mini-eu. Minha esposa revirava os olhos toda vez que esse comentário era feito. Eu poderia dizer que ela estava com um ciúme insano, e era como se ela estivesse com raiva de mim por isso. Quando Hayden tinha 8 anos, ele havia desenvolvido um número assustador de características minhas. Quero dizer, era realmente assustador. Seus maneirismos, seus interesses, seu modo de pensar, seu estilo argumentativo. Era como se ele fosse uma reencarnação minha, para grande desdém da minha esposa. A parte verdadeiramente assustadora foi a velocidade com que Hayden adotou minhas características. Ele já estava imitando meus comportamentos problemáticos, escapando, respondendo, brincando de forma imprudente, até mesmo sendo um pouco valentão com os amigos. Até eu não comecei a agir assim tão cedo. E ficou pior. Eu o observei atirarem um esquilo com uma arma de ar comprimido e depois estrangulá-lo até que ele parasse de se mover. Semanas depois, encontramos nosso gato Baxter, quase sem se mexer, coberto de sangue no quarto de Hayden. No mês passado, fizemos uma pescaria de pai e filho. Ele colocou um anzol no meu sapato, perfurou meu calcanhar e ele insistiu que era uma brincadeira. Ele não seria assim se não fosse tão parecido com você. Minha esposa gritou comigo. E ela estava certa. Muito mais do que ela sabia. Mas ainda assim, não pensei que isso aconteceria tão cedo. Só comecei a estrangular animais aos 16 anos. Eu sabia o que viria a seguir depois que os animais e as pegadinhas parassem de satisfazer o desejo. Eu sabia o que ele realmente desejava. O que é isso que eu desejo? Com a idade, aprendi como controlar meus impulsos, mas Hayden
Tinha apenas 8 anos e o controle dos impulsos era inexistente para ele. Só o tempo diria no que ele se transformaria. Não havia como consertar. Olhei nos olhos de Hayden, colocando-o na cama. Rezei para ver algo neles, mas tudo o que vi foi escuridão. Ele apenas se contorceu um pouco enquanto eu segurava o travesseiro sobre seu rosto. Eu só queria que ele pudesse ter sido mais parecido com a sua mãe. Isso acontece o tempo todo e não consigo deixar de achar irritante. Eu moro na periferia da cidade, a menos de 2 quilômetros de uma rodovia movimentada, e as pessoas param na minha garagem a qualquer hora do dia. Sempre me deixa nervoso, me perguntando se alguém está passando por aqui sem avisar, apenas para vê-los sentados no banco por um momento antes de dar ré e ir embora. É mais perturbador à noite, sabe? Vendo os faróis cortando as árvores do meu jardim enquanto eles ficam ali sentados. Isso me faz pensar se alguém está vasculhando minha casa, como se estivesse pensando em me roubar. Estaciono meu carro dentro da garagem, então sempre parece que eu não estou em casa. No final, eles sempre vão embora e fico me sentindo um idiota pela falta de orientação de alguém que nem conheço. Alguns dias atrás, porém, alguém manobrou e não saiu. Eu fiquei de pé e observei pela janela da minha casa, espiando pelas persianas. O carro estava parado ali, desconfiado, parado bem no final da entrada. Achei que talvez eles estivessem perdidos e verificando o GPS do telefone, tentando descobrir onde perderam a curva. Tento não ser um idiota total e dou a eles tempo para descobrir onde estão indo antes de tirar minhas próprias conclusões precipitadas. Mas já passava das 11 da noite e, seja lá quem fosse, não só estava interrompendo meu filme, como também estava me deixando incomodado. Quando o carro ficou ali, por 5 minutos, comecei a ficar desconfortável. Levantei as persianas e comecei a acenar, para ver se conseguia algum tipo de reação. O carro continuou parado ali, o leve rastro do escapamento subindo na noite fria. Ninguém acendeu a luz interna, ninguém saiu, nada. Fiquei ali olhando, me perguntando se deveria ir até lá ou chamar a polícia. Ligar para a polícia parecia um pouco ridículo, mesmo sem sair e ver primeiro. Então fiz algo que realmente não queria. Fui ver porque tinha alguém parado ali. Calcei os sapatos e vesti uma jaqueta. Trouxe meu telefone para a luz ou, caso precisasse ajudá-los a chamar um guincho ou algo assim. Achei que o melhor cenário seria talvez o pneu furado. O telefone deles tivesse morrido e eles estivessem nervosos demais para bater na porta. Como eu disse, já passava das 11 e bater na porta de alguém àquela hora poderia ser tão sombrio quanto observá-los sentados no final da minha garagem. Contra o meu melhor julgamento, saí. Eu podia ouvir o motor funcionando ao longe, junto com um coro de grilos cantando na noite. Levei alguns segundos para ter coragem de sair. A entrada é bem longa e está muito escura. Tudo parece mais assustador no meio da noite, especialmente sem vizinhos por perto. Engoli em seco e comecei a andar, mantendo os olhos no carro enquanto me aproximava. Liguei a função da lanterna no meu telefone e tentei manter um ritmo constante no caminho. O cascalho estalou sob meus pés e minhas palmas das mãos começaram a suar. Talvez eles estivessem bêbados e adormeceram. Talvez tenha sido um casal de jovens perdidos em uma noitada. Quando cheguei a cerca de 6 metros de distância, senti uma sensação de mal-estar no estômago. Algo parecia errado, especialmente quando pude ver a motorista ao volante. Ela estava apenas olhando para mim, como se estivesse congelada. Eu só conseguia distinguir vagamente seus olhos, um rosto pálido na escuridão do banco da frente. "Olá?" perguntei em voz alta, tentando não parecer tão nervoso quanto eu estava. Nenhuma resposta. A motorista nem piscou. Dei alguns passos mais perto, tentando ver se havia mais alguém ali com ela. A vontade de chamar a polícia me incomodava mais quanto mais perto eu chegava.
Você se perdeu? Aqui é uma propriedade privada. Gritei novamente. As feições no rosto da motorista parecendo mais perturbadoras à medida que me aproximava. Eu só conseguia ver seus olhos, seu nariz. Por que eu não conseguia ver mais nada? Por que ela não estava se mexendo? Os faróis cegavam, dificultando a visão. Continuei avançando, levantando a mão para tentar bloquear e poder ver. Não tive escolha, a não ser me aproximar e tentar dar a volta até ao lado do motorista para ver melhor. Mais passos estridentes e o carro ficando mais barulhento. A motorista não moveu um músculo, não fez sinal para mim nem nada. Percebi que estava prendendo a respiração, a ansiedade crescendo dentro de mim enquanto me aproximava. Era uma motorista, realmente. Parecia uma mulher, com as mãos à frente, segurando o volante. Mas estava tão escuro lá dentro que não consegui ver as mãos dela, apenas o olhar imóvel. Uma forte sensação de mau pressentimento irradiou do carro, e meu corpo implorou para me virar e correr de volta para casa. Algo estava errado. Muito, muito errado. Contornei a frente do veículo até ao lado do motorista e levantei minha lanterna para vê-la. Ela não se virou para olhar para mim. Não fez nada. Meus olhos calibraram lentamente o que estava na minha frente e, quando finalmente se recompôs, tive vontade de gritar. A mulher estava morta. Seus olhos sem vida, congelados na minha casa, incapaz de desviar o olhar. Sua garganta foi cortada e todo o carro estava salpicado de sangue. A fita adesiva estava por toda parte. Uma tira envolvendo sua testa para mantê-la no lugar. Uma faixa sobre a boca para que ela não pudesse falar e várias amarras apertadas em volta dos pulsos para manter as mãos no volante. Ou melhor, os braços. Suas mãos tinham sido arrancadas. Liguei para a polícia, olhando freneticamente para todos os lados, enquanto o mundo parecia estar desmoronando sobre mim. Uma operadora atendeu imediatamente e, em meio à minha divagação aterrorizada, subconscientemente observei a cena enquanto explicava o que estava acontecendo. Não havia ninguém no banco de trás e nenhum sinal de alguém saindo. Comecei a entrar em pânico ainda mais, olhando para as árvores e voltando para casa, esperando ver alguém observando. Mas não havia mais ninguém. Ninguém além de mim e da mulher massacrada. A operadora me instruiu a voltar para dentro e trancar as portas até a chegada de ajuda. Corri de volta para a porta da frente, os sons dos meus próprios passos me assombrando enquanto voltava para a varanda. Uma vez lá dentro, bati a porta e tranquei, estremecendo a cada som enquanto a voz do outro lado da linha tentava me manter quieto. Meu coração disparou tão forte no peito que pensei que teria um ataque cardíaco. A polícia chegou em menos de 2 minutos. A princípio, um carro, com um policial saindo do veículo com uma arma em punho. Então, outro, depois mais 2. O corpo de bombeiros foi o próximo, e a sirene estridente explodiu na barragem de luzes que iluminava toda a minha casa. Não parecia seguro estar ali, mesmo depois que os policiais entraram e revistaram a casa e vasculharam toda a propriedade. Eles não encontraram ninguém, e o assassino não deixou nada para trás. Os dias que se seguiram se confundiram. Tive que me ausentar do trabalho entre o interrogatório e a entrada da minha garagem virando cena de crime. Eu não poderia ir a lugar nenhum se tentasse. Não dormi muito. Entre a polícia, um advogado e as equipes de reportagem, não fiquei sozinho por um único momento. Eles revistaram tudo. O porão, o sótão, o bosque atrás da minha casa. Eles até olharam no forro para ver se tinha alguém escondido lá. Não havia nenhuma evidência deixada para trás, sem nem nenhuma indicação de para onde ele foi. O assassino nunca foi encontrado. Não descobri muito sobre a mulher que encontrei, a não ser que eles suspeitam que ela foi escolhida aleatoriamente no caminho do trabalho para casa. Eventualmente, as coisas voltaram ao normal e tive permissão para voltar ao trabalho. Era um alívio sair de casa, mesmo depois de terem rebocado o carro daquela pobre mulher. Eu não conseguia deixar de pensar nisso toda vez que olhava para fora. Chegar ao escritório e voltar para minha mesa foi uma distração bem-vinda. E uma vez que consegui ocupar a minha mente,
Foi mais fácil fingir que tudo era apenas um pesadelo. Isso foi até eu voltar para casa ontem à noite. Eu estava na metade do caminho para casa quando comecei a sentir um odor, como se tivesse passado por algum animal atropelado. Tentei fechar as janelas e piorou. Um cheiro forte de podridão que me fez engasgar. Percebi que era algo dentro do carro. Olhei embaixo dos bancos e no porta-malas, pensando que talvez tivesse deixado de fora um pouco de carne crua da última vez que fui às compras. Não encontrei nada e me peguei coçando a cabeça, perdido. Até que olhei para o porta-luvas e vi que estava vazando. Quando apertei o botão e abri, o cheiro explodiu na cabine, junto com uma nuvem de moscas zumbindo. Enfiado dentro do porta-luvas estava um par de mãos femininas, decompostas e inchadas contra a fita adesiva que as envolvia. A cura. A fila estava longa hoje. Estendia-se por quase 1,5 quilômetro desde a entrada da igreja. Um desfile de doentes e moribundos, todos vindo em busca da oportunidade de serem curados. Suas canções alegres ecoavam pelo campo. Lágrimas eram derramadas. Abraços eram frequentes. Todos agradeciam a Deus por ter enviado seu milagre à terra para salvá-los. E na frente da fila estava meu marido, impondo as mãos sobre todos que entravam pela porta, sem discriminação, sem solicitar qualquer forma de pagamento. Tirou o sofrimento de milhares de pessoas em questão de horas. Já se passaram 5 meses desde que ele desenvolveu o dom. Quando questionado, ele diz que um anjo lhe apareceu durante a noite, que falou com ele e lhe disse que ele havia sido escolhido para curar aqueles que não podiam ser curados pela ciência médica, que ele deveria ser um instrumento para o bem. A notícia se espalhou rapidamente sobre o homem que poderia remover qualquer doença do corpo. Logo, eles se reuniram em massa em nossa igreja e, embora ele não pedisse nada em troca, muitos deles trouxeram ofertas para expressar a sua gratidão, todas as quais foram divididas igualmente entre a igreja e ele. Do lado de fora, parece tão lindo, tão maravilhoso, tão espetacular. Mas olhei para seus rostos hoje, como faço todos os dias, enquanto eles o elogiam por suas bênçãos, enquanto choram e lhe agradecem por devolver suas vidas a eles, e me perguntei se eles ainda iriam querer seus serviços, se soubessem. Tentei dizer ao pastor na primeira vez que isso aconteceu. Avisei-o de que havia algo nefasto em ação, que meu marido talvez não fosse um milagre ou um favor divino. Mas o pastor não ouviu. Nem ninguém ouviu desde então. Eles sempre retrucam que ele está salvando tantas vidas, como ele poderia ser outra coisa senão o bem. No entanto, sei que os seus motivos são mais profundos. Há muito dinheiro em jogo. Eles são todos cúmplices. Os guardas que vigiam a nossa casa receberam instruções não só para não deixarem ninguém entrar, mas também para não me deixarem sair. Eu estou presa. E então, eu sei que, novamente, essa noite, ele virá atrás de mim. Ele virá com instrumentos de dor novos e cada vez mais terríveis. Ele virá com o mal em seu coração. Mas ele justificará isso. Ele dirá que para eliminar o sofrimento, ele deve causar sofrimento. No entanto, durante as primeiras semanas em que teve o dom, ele não colocou a mão em mim e os seus poderes não eram mais fracos do que são hoje. Ele simplesmente gosta disso. E mais tarde, enquanto estiver deitada no chão, sangrando, queimada e quebrada, minha vida se esvaindo pela 100ª vez, terei um breve momento de paz, esperando que dessa vez ele não me traga de volta, rezando para que dessa vez ele me deixe ir. Então, acordarei amanhã completamente inteira,
livre das marcas de sua tortura. E o ciclo recomeçará. Eu juro que não queria matá-la. Estava claro que algo estava acontecendo com ela. Normalmente ela andava desajeitadamente pela cozinha pela manhã, amaldiçoando o dia enquanto preparava o café. Ela nunca estava de mau humor antes das 10, mas todos os dias, durante a última semana, ela entrava na cozinha com um pequeno sorriso no rosto, como se pela primeira vez em muito tempo tivesse encontrado algo pelo qual ansiar. Não havia nada de novo no calendário, nada que pudesse sugerir que algo estava por vir. Eu não conseguia entender por que ela estava agindo de forma diferente. Quando ela começou a chegar tarde em casa, não pude deixar de ficar desconfiado. Ela nunca se importou muito em ver seus amigos, mas estava fazendo planos à torta e à direita. Eu só poderia presumir que ela estava tendo um caso. Após 4 anos de casamento, talvez ela estivesse ficando entediada. Quando ela chegou em casa essa noite, percebi que algo estava diferente. Ela parecia aliviada, como se estivesse pronta para tirar algo do peito. Eu não queria matá-la. Eu realmente não queria matá-la. Mas eu não tive escolha. Ela me fez fazer isso. Ela me fez vê-la convulsionar de dor antes de afundar na água. Quando Peter chegou em casa, olhou horrorizado para o cadáver de Mary na banheira. E tudo o que pude fazer foi permanecer congelado, flutuando ao lado dela. Ele desconectou meu cordão e me puxou para fora da água. Depois, agarrou o corpo de Mary e soluçou. Eu gostaria de poder dizer a ele que não foi a minha intenção. Observe os sinais. Você sabe por que teve tiros na escola? É porque você não percebeu os sinais. Na verdade, é muito simples. Enquanto você tentava conseguir o número de Lisa, os valentões batiam a cabeça de Johnny em um armário, a alguns metros de distância. Enquanto você ria alto com os amigos, Johnny estava sendo repreendido pelo professor por rir também. Enquanto você almoçava, Johnny se sentou sozinho, sem dinheiro para pagar. Enquanto você assistia aos vídeos engraçados após terminar a prova, Johnny olhava sites de armas sem sequer ter começado a tarefa, o que causou a sua suspensão. Enquanto você e seus amigos cobriam as narinas dizendo que ele tinha mau cheiro, Johnny sentou-se cadeiras adiante, sem tomar banho há uma semana, porque simplesmente não se importava mais. Enquanto você estava assinando sua foto do anuário, você viu a foto de Johnny com um olho roxo e ninguém querendo assinar o dele. Você vê, os sinais sempre estiveram lá. Você apenas optou por ignorá-los. É sua culpa. O problema é que seus amigos machucaram Johnny enquanto você convidava Lisa para sair porque sabia que ele gostava dela. Você o colocou em apuros com o professor. Johnny não conseguiu comer porque você roubou o dinheiro do almoço dele. Você procurou aquelas armas no computador dele e o fez ser suspenso. Você o intimidou a ponto de ele parar de se preocupar com sua higiene. Você espalhou aqueles rumores que fizeram o pai homofóbico dele bater nele. Você estava lá no dia dos tiros na escola, mas a única pessoa que levou um tiro foi meu irmão, quando ele espalhou o próprio cérebro na frente de toda a escola por sua causa. Houve sinais o tempo todo, mas dessa vez não houve nenhum. Enquanto você estava sentado, ouvindo, eu tomei a liberdade de entrar na sua casa. Você tirou meu irmão de mim. Então, é hora de você pagar. Às vezes você não percebe os sinais, sabe? Porque não há nenhum. O fim. Depois de 90 anos, deitei-me em meu leito de morte, relembrando minha família e todas as horas que perdi no trabalho. Então, veio a luz. À medida que os meus olhos se adaptavam à luz e algumas memórias começavam a surgir, ouvi uma voz suave dizer: "Bem-vindo de volta."
e rapidamente percebi que este não era o fim. A sua sentença foi concluída. Você está livre para sair, afirmou a voz pelo interfone. A porta, se abrindo para um corredor escuro, lentamente me afastei de meus limites e entrei no corredor. Por favor, vá para a sala de alta, agora são 3:30. Parei por um momento. Algo naquele horário me deixou desconfortável. Independentemente disso, continuei pelo corredor para receber alta. Parabéns, Sr. Dwyer. Você é o primeiro indivíduo a cumprir sua sentença criminal em nosso centro de dilatação do tempo. Eu rapidamente interrompi a mulher. Dilatação do tempo? Como assim? Eu tava morrendo e agora eu tô aqui. O que tá acontecendo? Há quanto tempo eu tô aqui? A mulher manteve a compostura, respondendo suavemente. Às 2:30 da tarde de hoje, você foi condenado a 70 anos por seus crimes. Às 3 horas da tarde, você chegou às nossas instalações e entrou em nossa nova câmara de dilatação, onde cumpriu 70 anos em 30 minutos. Aí me dei conta. Vivi uma vida inteira que nunca existiu. Agora tenho que recomeçar aos 20 anos com ficha criminal. Como posso saber se essa piada de mau gosto acabou? Isso poderia ser apenas uma parte da minha sentença. Como eu saberia que realmente acabou quando minhas memórias da vida passada já começaram a desaparecer? Mas parece que não posso morrer. Eles estão me mantendo vivo em algum lugar, de alguma forma. É tudo uma piada de mau gosto. E eu não me lembro quais crimes eu cometi. Eu preciso te contar um segredo. Eu tenho um segredo horrível e preciso compartilhá-lo com alguém. Todo mundo com quem falo morre. Você pode não acreditar e eu não culpo você. Eu também não me culparia. Eu cresci como uma criança quieta. Lembro-me de gritar, "Eu te odeio", pro meu pai quando ele me castigou por responder, porque eu não queria limpar meu quarto. Não foi meu melhor momento, mas quando mamãe desceu na manhã seguinte, chorando e gritando o nome dele, a minha raiva desapareceu. Os médicos disseram que ele morreu durante a noite. Seu coração parou. Eles disseram que não foi culpa de ninguém. Eu acreditei neles. Nos anos seguintes tudo correu bem, exceto uma coisa. Eu não falei. Os médicos disseram que era minha maneira de lidar com o trauma. Aprendi linguagem de sinais para me comunicar. Como eu era uma criança bastante doente, a minha mãe me educou em casa, então isso não foi um problema. Um dia, eu estava na cidade quando alguns estranhos se aproximaram de mim. Sem que eu soubesse, eles eram os valentões bem conhecidos na escola do bairro. Saí correndo, mas eles me encurralaram em um beco. Quando eles se aproximaram, um deles me deu um soco. Em pânico, olhei para ele e, pela primeira vez em anos, gritei, "Me deixa em paz!" Enquanto eles estavam chocados, passei por eles e corri para casa. Eu pensei que tinha acabado. No dia seguinte, soube que um menino havia morrido durante a noite de insuficiência cardíaca. Eu o reconheci imediatamente como o meu agressor no beco. Jim. O seu nome era Jim. Uma vez é o acaso, 2 vezes é coincidência. Eu não poderia deixar isso se tornar um padrão. Nos anos seguintes, mudei para o meu próprio apartamento e me tornei recluso. É incrível o quanto você pode fazer sem falar com ninguém. Aplicativos de entrega de comida e supermercado, transferências de e-mail e arquivos, pagamentos de contas online. Falar é superestimado. Os anos se passaram e eu fiquei cada vez mais doente. Mamãe ficou preocupada, mas eu aceitei. Então, uma noite, acordei com o som da porta do meu apartamento sendo aberta à força. Mandei uma mensagem para a polícia e me escondi. Mas minutos depois, a porta do meu quarto bateu. Quando uma faca desceu em minha direção, olhei para o meu agressor e gritei, "Para!" Naquele momento, a polícia entrou e o abordou, e eu fugi. No dia seguinte, enquanto me recuperava da minha provação, recebi uma ligação. Meu agressor havia morrido em sua cela durante a noite. E me senti melhor, mais forte, mais vivo, como se tivesse renascido. Foi quando percebi a conexão. Cada morte me deu vida.
Eu tentei lutar contra isso. Fiquei escondido em silêncio, mas nada dura para sempre. Você provavelmente está se perguntando por que eu tô te contando isso. É aí que entra o segredo. Por mais libertador que tenha sido desabafar, isso não foi uma história. Foi um adeus. Sabe, ultimamente tenho sentido falta desse sentimento, desejando isso e o que mais. Recentemente eu descobri que meu dom também funciona por meio de gravações. Então, se você está ouvindo isso, olá, prazer em conhecê-lo. E eu sinto muito.